Um dos grandes problemas apontados pela população baiana, a fila da regulação é vista como um grande desafio do novo governo comandado por Jerônimo Rodrigues. A nova secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, após a posse, já tinha comentado sobre as possíveis ações que vai tomar em relação ao tema. Pois a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto e também outros temas, certamente, conversando com a própria secretária da Saúde do Estado, a nova secretária Roberta Santana, nos dando a honra de tê-la aqui conosco na A Tarde FM, no Issa Bahia, nos nossos estúdios. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. Bom dia, secretária. Bom dia, Grupo à Tarde. Aqui quero deixar meu abraço a todos os ouvintes, a Jefferson e a Ernesto também. É com grande prazer e aqui queria registrar o agradecimento ao governador Jerônimo pelo convite. O desafio é enorme, sem dúvida, o maior profissional, mas vamos com muito trabalho, com muito amor e muita responsabilidade, cuidar das pessoas, cuidar da saúde da nossa população. A senhora assume uma pasta historicamente muito sensível, não é? Em qualquer gestão pública, a área da saúde sempre recebendo uma atenção super especial e críticas também de todos os lados, porque sempre tem aquele sentimento de que nunca é suficiente o que se faz para atender às reais necessidades da população no que se refere à saúde. Esse tema em especial, a fila da regulação, que foi tão discutido durante a campanha eleitoral agora, tem solução? Como é que a senhora está enxergando? O que já tem desenhado de ações no sentido de minimizar o sofrimento de quem fica tempos e tempos à espera de uma vaga no hospital? O que eu digo é que a gente tem caminhos, né? Então, a regulação realmente é um sistema complexo de uma série de variáveis, mas a gente encontra caminhos. E eu acho que a gente tem caminhos já desenhados para isso. A gente tem alguns cenários que vai desde a redefinição de fluxos e protocolos de trabalho, que a gente pode trabalhar tanto dentro da central de regulação, junto aos municípios e também junto aos hospitais, a gente redefinindo processos para a gente poder encurtar o tempo de permanência dos pacientes dentro da unidade, a gente aumentar o giro-leito. Na perspectiva de transporte, a gente também pode fortalecer determinadas regiões para a gente poder reduzir o tempo de transporte dos pacientes que estão regulados, porque muitas vezes o paciente é regulado e ele demora um tempo para poder fazer esse transporte, demanda ambulância básica ou ambulância avançada, então isso é um ponto. Outra coisa que a gente vai trabalhar fortemente são os mutirões de cirurgia, né? Então a gente teve no período da pandemia um represamento muito grande, que a gente chama de cirurgias eletivas, são cirurgias programadas que podem aguardar. E aí dentro desse processo, durante a pandemia, ficou suspenso, então houve um represamento muito grande. Então a gente vai restabelecer agora os mutirões de cirurgias e isso a gente dá uma velocidade, a gente pode também dar uma redução nesse impacto da regulação. Tem outros cenários, tecnologia, o prontuário eletrônico é outra coisa muito importante, né? O prontuário eletrônico hoje, se as unidades hospitalares, a gente consegue ver em tempo real quando o leito está disponibilizado. Então, é um processo que a gente está em implantação, já avançamos, algumas unidades nossas a gente já implanta, mas ainda temos um caminho. São a rede grande, né? Então, a infraestrutura também, a ampliação e a qualificação do acesso ampliou muito durante esse tempo. Então, se a gente for considerar aí, desde o que foi feito do governo Wagner, governo Rui Costa, investimentos na ordem de quase 67 bilhões, né? Uma grande quantidade de novos hospitais, a rede cresceu. O que a gente vai fazer agora é aprimorar e qualificar essa forma de acesso dos pacientes, que a gente avança cada vez mais aí na saúde da Bahia. A senhora disse que são vários os caminhos e que muitos deles já estão sendo percorridos. Foi definida uma meta para este ano, por exemplo, até o fim do ano, o que se espera estar concluído? O que a gente vai fazer? A gente vai ampliar agora a mesa dos médicos reguladores, isso é concreto e fato, a gente faz aí dentro, no máximo de 15 a 20 dias. A gente já está em andamento. O que é essa mesa, secretária? Por que ela é importante para o sistema funcionar? Ponto. É bem colocado. É bem importante a gente falar um pouco sobre o que é essa mesa. Na verdade, existe uma central de regulação, né? Eu vou dizer uma mesa, são cabines onde esses médicos reguladores ficam e eles fazem a avaliação de todos os relatórios que são demandados. Os pacientes entram por unidades de urgência e emergência, UPAs, enfim, os hospitais municipais
municipais também, eles recebem esses pacientes e, à medida que a criticidade do paciente acontece, ele põe, então, um relatório dentro desse sistema de regulação e esses médicos, que é uma grande bancada, são em torno de 150 médicos reguladores, trabalham por regime de plantão, 24 horas, então a gente não para, é todo o processo, e eles fazem essa hierarquização dos pacientes por nível de gravidade e especialidade. À medida que demanda para um determinado hospital que tem especialidade, ele faz a compatibilização entre a quantidade de vaga disponível, quantidade de pacientes que aguardam ali e quem define a gravidade do paciente. Esse será o critério. Mas a gente tem um limite entre a quantidade disponível. Por isso que a gente fala da necessidade de girar leito. A gente tem leito, a gente tem quantidade disponível. O que a gente precisa é dar velocidade para que esse leito possa estar disponível para uma quantidade maior de pacientes. Essa é a lógica. Secretária, em saúde pública, sempre o meio copo vazio vai aparecer mais do que o meio copo cheio, não tem para onde correr. A senhora falou de um período, aí a senhora fez uma síntese muito objetiva de uma realidade que a gente via digamos, 15 anos atrás, não muito mais do que isso, e uma das coisas que a imprensa sempre noticiava era o chamado turismo de ambulância. Era num estado grande como o nosso, o serviço, sobretudo, de alta complexidade, concentrado em Salvador, no máximo Feira de Santana, mas com aquela situação caótica do Hospital Clériston Andrade, e moeda de troca. A saúde ou a vida das pessoas era moeda de troca, porque vaga em ambulância era entendido como um favor e tinha intervenção de vereador, de prefeito, deputado e tal. A senhora falou na expansão da rede própria do SUS aqui na Bahia, 22 novos hospitais, 67 bilhões de investimentos em saúde nos últimos 4 governos. E houve, portanto, uma oferta, uma ampliação grande de leitos clínicos, de leitos de UTI, etc. Mas a CESAB pecou no planejamento ao não preparar a central de regulação para ela acompanhar essa oferta de leitos, porque a senhora disse, nós temos leitos, mas está faltando melhorar essa coisa do giro, da gestão da informação sobre a ocupação desses leitos, desde UPAs até os grandes hospitais. Essa foi a falha, e quanto tempo demora para corrigir essa falha? Porque a central de regulação é uma ideia interessante, causou polêmica, as regulações das regiões reclamaram muito disso, mas apesar do investimento em tecnologia, a gente está vendo que a regulação ainda é esse problema. Por que a gente tem esse problema se aumentou tanto a rede, secretária? Vamos lá. Esse é um questionamento que a gente faz o tempo todo quando a gente faz no processo de aprimoramento do processo. Ampliamos e regionalizamos. Então, quando a gente fala, e aí você traz um fato bem interessante, que são as filas das ambulâncias. Isso acabou. Né? Hoje, os pacientes só são regulados quando o leito dele está disponível. A ambulância traz ele e a unidade já está pronta para recebê-lo, o que traz um conforto e uma qualidade para o paciente. Na perspectiva de falha do processo, eu não diria falha, eu me permitiria dizer que a gente está fazendo o aprimoramento e o amadurecimento da ampliação da rede. O que acontece? Quando a gente faz a regionalização, eu diminuo a necessidade de transporte. Quando eu coloco um hospital numa determinada região, e aí eu estou falando de barreiras, a tendência é que os pacientes daquela região sejam atendidos ali. Da central de regulação, se não houve planejamento ou questão assim, eu diria que, na verdade, o que a gente aconteceu houve uma centralização da central. Pode parecer prolixo, mas não é. Existiam postos descentralizados dessa central, elas eram por região. Houve, à medida que a gente, eu acho que, salvo engano, em torno de 2 anos atrás, houve uma centralização disso. A gente fez várias análises, tem perspectivas que entende que pode ser positivo e outras negativas. A minha avaliação, pontualmente, é que foi mais positivo. Eu acho que a gente faz uma melhor gestão disso, quando a gente consegue ver o todo e quando a gente amplia essa rede na perspectiva de ter hospitais que podem atender a região de forma melhor. Então, eu diria que o que a gente tem hoje é o aprimoramento, é a discussão e é a gente não se pautar e entender de que sempre podemos fazer melhor. E é isso que a gente está fazendo. Então, a minha avaliação é que a gente evoluiu e a regulação, quando eu converso com os médicos regulados, com os próprios diretores de hospitais, essa semana reuni com todos os diretores de hospitais. E o discurso é o mesmo. Nós evoluímos muito na regulação, mas é algo assim que eles não conseguem nem descrever. O que é que eles relatam de atípico? Houve um crescimento muito grande da gravidade dos pacientes que chegam hoje nas unidades.
A gente não sabe ainda concretamente se isso é reflexo do Covid, se isso é reflexo especificamente, cientificamente, dizer o que é que impacta, mas a minha leitura preliminar é que é um pouco que as pessoas passaram o período da pandemia sem cuidar da saúde, né? A gente ficou com muito medo, e isso é natural, algo novo que a gente não conhecia, e as pessoas naturalmente não procuravam o serviço ambulatorial. Ficaram restritos sem praticamente. Fazer exame, sem fazer exame. Então, as coisas agravaram durante esses 2 anos. Então, é como se a gente estivesse assim, explodindo os casos de gravidade. Houve uma demanda represada, né? Represada. E agora... Então, eles dizem, Roberto, os pacientes hoje chegam muito mais graves. Nós estamos impressionados. E aí, boa parte, diretores médicos estavam sentados na mesa e impressionados com isso. Então, a gente está estudando isso. Então, a gente tem um reflexo positivo, evoluímos, avançamos. A Central de Regulação foi pensada e planejada para esse processo de ampliação da rede, mas temos fatores externos que aconteceram, que podem ter refletido no impacto da regulação. Agora, qual é o cenário que a gente tem hoje para o Estado em termos de média e alta complexidade? Que eram os serviços que mais demandavam esses deslocamentos, que era uma coisa cruel, né? A gente tem muita matéria, tem muita reportagem do próprio Jornal à Tarde de anos atrás mostrando essa tormenta que era para os pacientes e para as famílias. Qual é a estrutura que a gente tem hoje disponível, por exemplo, secretária, para tratamento de câncer? Bem, a gente tem uma estrutura grande de alta e média complexidade. Lembrando que a baixa complexidade, a gente precisa fazer um trabalho intenso com os municípios e a participação dele. Vamos estar de porta aberta para os municípios, para a gente conversar, pactuar e poder apoiá-los nesse processo, porque quanto mais ele trabalha a resolutividade da baixa complexidade, eu não gero demanda para média e alta complexidade. O que é que a gente tem? A gente tem grandes hospitais que tratam, então a gente tem aqui em Salvador, por exemplo, Roberto Santos, e aí também nas regiões do interior, mas de oncologia. Vamos falar, então, de câncer. A gente tem especificamente hoje as unidades que tratam, basicamente, o Santa Isabel, Aristides Maltês e UPS, né, que é o Hospital das Clínicas, que a gente chama. Atua aqui em Salvador. Basicamente são essas unidades. O que a gente ampliou foram as UNACONs para tratamento de quimioterapia, né? A gente faz todo o trabalho de acompanhamento, a gente só não faz as cirurgias oncológicas. Então, nós ampliamos, temos dentro do programa de governo aí a perspectiva de fazer ampliação de mais 2 unidades e temos feito a abertura aí de muitas unidades de tratamento oncológico pelo interior do estado, né? Caetité, a gente teve também em Barreiras recentemente, nós ampliamos, Juazeiro, que é uma região bem importante também, Vitória da Conquista, né? Então, nós estamos ampliando esse apoio. Barreiras, a gente teve também vai terminar quando aquele acelerador linear lá de Conquista? Está perto? Está longe? Pronto. Acelerador linear é um equipamento complexo. A gente fez, para a aquisição dele, nós fizemos, só para você ter ideia, quase 3 licitações para poder conseguir fazer a aquisição desse equipamento. Agora nós temos uma unidade de IRC, por exemplo, da radioterapia, a gente ainda não conseguiu fazer a aquisição, a compra por importação. Estamos em um novo processo para a gente poder fazer essa aquisição, mas é um equipamento importante. A gente está conversando aqui com a nova secretária da Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana. Secretária, a senhora recém assumiu, não é, essa função. Qual a avaliação a senhora faz da situação financeira da pasta? Porque a gente ainda está numa pandemia, mas nos momentos mais críticos, né, os períodos mais agudos da pandemia, a gente sabe, foi uma área extremamente impactada pelo excesso de investimentos necessários para conter o avanço da pandemia, e houve certamente um desequilíbrio naquela época. Agora, como é que a senhora recebeu os cofres da Secretaria da Saúde? Estão confortáveis? Estão em situação favorável para o investimento de todas essas metas que a senhora tem citado agora? Sim, a situação financeira do Estado, de uma forma geral, nos dá muita tranquilidade pela condução que foi feita aí pelo governador Rui Costa. Acho que o governador Jerônimo recebe o Estado numa condição, e a realidade da saúde não é diferente. Em momento algum faltou recurso, e eu lhe digo isso com tranquilidade. Fiquei à frente da diretoria geral e acompanhei todo o processo de enfrentamento do Covid. Em momento algum
faltou recurso para nenhum tipo de aquisição de insumo ou de equipamento, e essa realidade foi enfrentada de forma muito séria pelo governo do Estado, que assumiu, inclusive, a ausência do governo federal no aporte de investimento, especificamente na pandemia, e hoje que o cenário que se perpetua. Até dezembro, a gente tinha aí a expectativa de falta de recurso do aporte do governo federal para custear as nossas despesas, da parte que é a responsabilidade efetiva deles. Mas não por isso o Estado deixou de cumprir. Então, o governo do Estado sempre complementa para garantir de que a gente não tenha nenhuma desassistência e que o serviço possa ser ampliado. Então, hoje a situação é confortável, tudo que está previsto está garantido orçamentariamente, financeira, hoje na Secretaria. Eu recebo com tranquilidade. E parte desse orçamento vem do governo federal? Sim, parte do orçamento da Secretaria vem do governo federal. Basicamente, para a parte de composição, a gente tem uma parte grande da SAMUS, a gente tem uma parte grande da próprio funcionamento das unidades hospitalares, que também é aporte, e temos algumas obras e intervenções com recurso federal. Uma quantidade menor, mas temos. Como é que tem sido o canal de comunicação da Secretaria da Saúde do Estado com os municípios? Porque certamente existe uma demanda muito grande por parte dos municípios. É um diálogo fácil? Tem havido de uma forma transparente também? Como é que a senhora avalia? A relação e a própria estruturação da política do SUS, ele traz uma política de governança muito forte com os municípios, né? Existem fóruns específicos, né? E a gente tem as CIBs, a gente tem as comissões de participação do município na discussão da saúde do Estado como um todo. Então, eu diria que é um processo muito intenso e participativo. O que nós vamos fazer, e aí está dentro das estratégias da gente de trabalho, é o fortalecimento dessa ação junto ao município. Abrir a porta para a gente trabalhar o quê? Atenção básica, que é algo que a gente estava falando um pouco. Não dá efeito de curto prazo, mas sem dúvida o efeito de médio e longo prazo é fantástico. E é algo que a gente precisa fortalecer junto com os municípios, e aí o Estado vai entrar fortemente nesse papel, junto com o Ministério da Saúde. Onde é que o Estado ajuda os municípios nessa questão da atenção básica? Porque o que mais preocupa os prefeitos e prefeitas, tanto em relação às UPAs, quanto em relação às unidades de saúde da família, é o custeio, é o peso do custeio, principalmente por conta de salários dos profissionais de saúde, os médicos, agora os profissionais de enfermagem também com o novo piso, etc. Qual é a ajuda que o governo do Estado pode efetivamente dar para o funcionamento, para manter o funcionamento? Aqui em Salvador, por exemplo, ontem o secretário da Saúde falava disso, da necessidade, sabe, a cobertura aqui em Salvador está longe ainda da ideal, e a Prefeitura, apesar de ter evoluído muito nas receitas, com o IPTU duro para cima da gente, mas para a saúde sempre o recurso é insuficiente, né? Como é que se dá essa ajuda, secretária? Nós temos várias formas. Na perspectiva de investimento de infraestrutura, eu diria que no incentivo, e fizemos muitos convênios para a construção das UPAs e das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde, né, onde é feito todo o acolhimento desse primeiro contato do paciente com a saúde e o cuidado, e aí também da saúde e família, que a gente tem as unidades de acompanhamento também da saúde da família. Na perspectiva de equipamento, também no aporte e disponibilização de determinados equipamentos que o município muitas vezes tem dificuldade de comprar. Falar que raio-x, ultrassom, claro que isso precisa que eu tenha um profissional também para fazer. Pode acontecer dentro da perspectiva do custeio? Pode, mas isso precisa ser avaliado, porque o Estado tem também uma capacidade que ele precisa dar conta da alta e da média complexidade, e também não conseguirá abarcar tudo. Mas, por óbvio, numa situação atípica e que a gente entenda que seja positivo e contribuir para o governo, pode-se sim sentar na mesa e discutir um processo de aporte. Secretária Roberta Santana, nova secretária da Saúde do Estado da Bahia, a gente quer agradecer pela sua disponibilidade, desejar boa sorte, porque certamente é uma empreitada muito grande que tem pela frente. E conte sempre conosco, viu? Um prazer tê-la aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Eu agradeço, né, aqui todo o acolhimento e também coloco a Secretaria à disposição. Eu tenho dito que as rádios é uma forma da gente receber sugestões, melhorias, e estaremos abertos para ouvir, para tratar. Acho que os ouvintes e aí a população têm também contribuições importantes, e eu tenho esse entendimento que aqui é um grande caminho
de escuta, né? E estaremos sempre atentos, com ouvidos bem abertos e o dever de escutar e aprender para poder ajudar e melhorar sempre. Agradeço aqui de novo ao governador Jerônimo. Também queria falar sobre a representatividade das mulheres nas secretarias do Estado, algo que aqui eu agradeço, e isso mostra a marca do governo. Muito obrigado mais uma vez. Secretária Roberta Santana, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Um abraço, bom dia, até uma próxima. Agora 7:17 na tarde FM.